Olá, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos falar sobre o caso do Maurício Souza, que nos faz agora pensar sobre o que é liberdade, né? Liberdade de expressão no Ocidente. Será que é para todo mundo? Parece que não. Vamos lá. O jogador de vôlei do Minas Tênis Clube, né? Ex-jogador do Minas, e também da seleção brasileira, muito elogiado, ele postou esse desenho aqui, tá? Que é o filho do Clark Kent. É uma coisa que nem existe, né? O filho do super-homem, que é, sei lá, o Superboy Soja, não sei. E a revista, a empresa que faz esses desenhos, anunciou que ele assumirá a bissexualidade e tal. Então, isso é uma coisa que é para as crianças, né? Tem adulto que lê também. Ele postou essa foto e escreveu apenas isso. Ah, é só um desenho. Não é nada demais, é que as pessoas diziam, né? Aí ele diz, vai nessa que vai ver onde vamos parar. Isso foi, segundo o clube, o motivo para ele ser afastado e depois demitido. Para você ter uma ideia. É isso que ele falou. Ele não falou tem que agredir, tem que matar, vamos... não, apenas isso. Ok? O que é simples? A coisa mais simples. Ele quis dizer que estão entrando em todas as mídias e entrando ali na mente das crianças. Eu botei um vídeo no TikTok, eu vou tentar colocar o link aqui nas descrições, que é sobre um representante do coral de homens gays de São Francisco, onde ele debochadamente, rindo com um sorriso de... Você assiste, vai ver se não é um sorriso de psicopata, né? Tipo de filme de terror. E o cara dizendo, cantando, que sim, que eles vão doutrinar nossos filhos, sim, e que a gente nem vai perceber, ok? Então é a agenda, um plano, né? O que eu falei num dos vídeos anteriores, justamente sobre o plano que se tem de dominar tudo, o que já estão fazendo com muito sucesso no Ocidente, querem ir para o Oriente. E eles já estão nessa fase já bem estabelecida, que é você transformar aquela pessoa que discordar deles, né? Tanto de LGBTQI+, Megazord, quanto na questão do feminismo. Você discordou, você é intolerante, você é malvado, você é criminoso, isso e aquilo. E aí eu fui no Facebook e coloquei, a minha publicação era tipo assim, se a empresa te demitir por algo que você falou ou fez fora do horário de trabalho, processe a empresa, ok? E aí veio esse comentário que eu expliquei agora, que é, depende se você faz algo que é crime. Tá, se alguém, um trabalhador, fora do horário de trabalho, jogar pedra na casa do vizinho, xingar o vizinho, isso também é crime? Não é crime? Se ele pegar o carro dele intencionalmente ou não intencional, ou estava bebendo, né, estava bêbado e dirigindo, ele vai ser demitido da empresa? Dificilmente. Por isso, não vai. Não é crime? Se ele pegar e derrubar um poste, arrebentar um ponto de ônibus, ele vai ser demitido por causa disso? Claro que não, ele vai ser socorrido. Que isso? São nossos colegas de trabalho. Ok? Então, imensas ações, crimes, né, atropelar alguém, até um homicídio culposo num acidente de carro, por uma imprudência e tal, ele não vai ser demitido por isso. Entendeu? Ele pode ser demitido, segundo a lei, depois que ele for julgado, condenado, ou se ele passar muito tempo numa prisão preventiva, a empresa dispensa, ok? Agora, o cara falou uma coisa dessa. Pergunto, por que podem criticar aqui os cristãos? Por que podem criticar os muçulmanos e falar um monte de besteira? Por que pode criticar os políticos? Por que pode criticar o jogador de futebol? Por que pode criticar todo mundo? Mas não pode falar nada sobre homossexualismo, não pode falar nada que existe um plano, não pode mostrar
que as escolas já estão dominadas por um plano. Não pode falar nada disso, que aí a empresa te demite, né? E aí eu escrevi aqui algumas respostas que eu coloquei aqui, né? Vida profissional é diferente de vida privada. A empresa paga você para trabalhar, não para ser popular, ok? A empresa não demitiu o atleta por causa dos princípios, mas sim por grana. Olha, por que eu digo por grana? Você pode imaginar que quando tem um campeonato, algo assim, que existem homens que se juntam numa sala ou num bar, em algum lugar, num clube, para assistir talvez um jogo, assim, uma final do vôlei, seleção brasileira de vôlei feminino. Pode ser. Porque quando as mulheres jogadoras se jogam, né, e a câmera, e elas jogam com roupas sempre muito curtas, então a câmera pega aqueles closes, né, que quase um Papa Nicolau. E por isso, não tem outra coisa, por isso, tá, alguns homens, muito poucos, assistem vôlei feminino. Eu nunca ouvi falar, eu não sou muito fã de futebol, eu gosto de ver uns jogos legais, jogo do Flamengo, uma goleada, gosto de ver os gols. Mas eu nunca ouvi falar alguém chegar e falar assim, aí cara, vamos marcar pra gente ver o jogo lá em casa? Ou poxa, vamos ver o jogo? Ou tu viu o jogo? Ou alguma coisa de um jogo de vôlei masculino. Nunca ouvi falar. Nunca vi. Teve uma época lá das Olimpíadas, acho que foi de 92, o Brasil foi campeão. E aí as escolas começaram a ensinar vôlei no município do Rio de Janeiro. E a gente jogava vôlei. Mas ninguém ficava assim louco para assistir um jogo de vôlei masculino, não. Então, existe um público. E esse público é o público que fez pressão no Minas Tênis Clube. E esse público, me corrijam se eu estiver errado, escreva no comentário, mas a minha ligeira impressão é que a maioria do público que curte, né, ver vôlei, né, um esporte que não tem muito a ver com o Brasil, não adianta você chorar, não tem. Tá? Duvido que a maioria das pessoas que assistem sejam homens héteros, ok? Então, o que eu estou dizendo é que eu suspeito que a maioria ou boa parte das pessoas que acompanham, principalmente um clube de vôlei, não é nem seleção, um clube, ok? Suspeito que a maioria seja homossexual ou simpatizante da causa, algo assim. Então, por isso, o time chegou, peraí, você vai tirar um cara da seleção, o cara é bom, o cara é reconhecido, porque ele escreveu, ele quis dizer, não é só um desenho, né? Ou seja, isso sim é algo importante. Se você deixar, né, se a gente deixar rolar solto, vai dar grandes problemas e nossos filhos, assim como esse cara do coral gay de São Francisco disse, né, já estão sendo doutrinados. Então, eu continuei aqui as respostas, né? Empresa não paga mais porque você precisa de um aumento. A empresa não está nem aí para a tua vida privada se você precisa de aumento ou não, tá? Eu preciso de aumento, tem uma pessoa... Não interessa, não é problema da empresa. A gente não tem nada a ver com a sua vida privada. Estou falando de experiência de trabalho, pelo amor de Deus. A empresa não abona a sua falta por uma necessidade pessoal não prevista na lei. Ou seja, fui no enterro da minha avó. A empresa não é obrigada a te dar o dia livre. É só parente de primeiro grau, tá? As empresas que apoiam... Não, as pessoas que apoiam a demissão desse jogador, vou explicar. Quanta gente no meio normal das pessoas, no meio dos muçulmanos, cristãos, pessoas que não seguem nada, um monte de gente. Eu fui numa entrevista, eu sou muito bem qualificado, e um cara com menos gabarito que eu, menos experiência, ficou com a vaga. Coincidentemente, eu sou negro e o cara era branco. Opa!
Realmente, se você é qualificado, tem experiência, tem tudo que a empresa pedia, e o outro cara não tinha igual a você, ou seja, ele era inferior a você na formação, no conjunto, né, de formação e tudo mais, peraí, então pode ser mesmo que foi por causa da sua aparência. Ah, eu não consigo um emprego em tal lugar porque eu sou gordo, porque eu sou gorda. Tinha uma outra que tinha um cabelo desse tamanho aqui. É o cabelo dela, meu irmão. É o direito dela. Entendeu? Só deve atrapalhar no metrô lotado, no transporte assim, mas eu espero que ela não use transporte público, porque realmente é ruim, né? Mas ela achava que o cabelo dela, que era, né? A gente não está acostumado a ver realmente, que foi por isso que ela não foi selecionada numa empresa e tal. As mulheres muçulmanas reclamam que não conseguem emprego por causa do véu. Tava tudo certo, mas no dia que foi na entrevista com o véu, deu problema. Ou foi na primeira entrevista sem véu e na segunda, quando já estava quase tudo certo, foi com véu e aí foi dispensado. Os homens, né? Não tanto quanto as mulheres, mas também precisam conversar, precisam e tal, e sim, são dispensados de processo seletivo porque não pode tirar a barba. Então, ó, aqui só trabalha com barba. Mas o que a barba vai adiantar? Não interessa, a empresa determinou assim, ok? Eu fazia embarque em navios da Shell em Campos, né? Campos do Goitacazes, onde tem lá 80% do petróleo do Brasil. Eu fiz embarques e era elogiado. Um dia me viram orando. A empresa que me contratava, me terceirizava, mandou um e-mail dizendo, não quero esse cara aqui nunca mais. Entendeu? Então, se a gente quer ter moral para reclamar dessas coisas, se a gente acha isso injusto, como que a gente pode apoiar a demissão, achar que isso está certo? Ah, mas falar isso não é certo. Então, ok, qual é a lei? Pega, aplica a lei. Ele foi julgado, foi condenado? Não. Então por que ele foi mandado embora? Não é justo. A empresa faz o que quiser. Realmente, ela faz o que quiser. Mas não é justo. Não é justo. Entendeu? Como eu disse, nunca ouvi falar de empresa, eu vou te mandar embora porque você brigou com seu vizinho. Porque você deu um bico num cachorro. Porque você gosta de pegar espingarda e caçar passarinho. Nunca ouvi falar. Só o povo mais de esquerda que tem essas coisas estranhas, idiotas. Quer ver uma coisa bem idiota? Ah, a gente não deve tomar o leite da vaca, porque o ser humano não tem uma enzima, não blá blá blá, e o leite é ruim, e a gente só toma leite da nossa mãe, né? O leite é um animal, é um alimento para o bezerrinho, tá? Então por que tem que dar ração pro gato? E pro cachorro? Eles não são carnívoros? Tinha que dar só carne. Entendeu? Então é muito negocinho, tá? Então, na minha humilde opinião, o Maurício Souza, ele é claramente, né? Ele é bolsonarista, não interessa. Esse fato está errado. Esse fato está errado. Tá ok? Isso é grana. Eu não sei se é por respeito, eu duvido muito que seja por respeito, a diversidade, qualquer coisa. Isso é grana. Grana, porque a empresa viu que ia perder grana, simplesmente. Tá? Assim como o pessoal lá do Flow, lá, o Monark falou não sei o que, como é que é? Fez uma pergunta, ter opinião racista é crime? Ele fez uma pergunta. Pronto, o iFood já cancelou o patrocínio com eles. Mesmo o Monark pedindo desculpa, olha, discurso de ódio, não sei o que, perdeu o patrocínio. Então, ele que era libertário, que diz que tem que ter liberdade de tudo, que ele faz o que quer, que ele fuma maconha gravando vídeo, que ele faz o que quer, ele mesmo arregou por causa de dinheiro, né? Então, essa é a minha ideia sobre o caso.